Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar num universo que muita gente ouve falar, mas que poucos realmente entendem a fundo: o movimento Nova Era. A ideia aqui é a gente mapear juntos de onde ele veio, quais são suas crenças mais centrais e como ele aparece hoje em dia nessa mistura de espiritualidade com o mercado gigante de bem-estar. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos cavar um pouco as raízes históricas. Depois a gente entra no coração das crenças deles para entender a visão de mundo. Vamos falar também da hierarquia espiritual, dos rituais, das práticas e, para fechar, como é que um movimento da contracultura virou um negócio bilionário. Vamos nessa? Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, apesar do nome, a Nova Era não tem nada de tão nova assim. Na verdade, ela é mais como uma grande colcha de retalhos, sabe? Uma mistura de várias tradições esotéricas bem antigas que foram ganhando uma cara nova com o passar dos séculos. Essa jornada é longa, viu? Começa lá atrás, com ideias de uma sabedoria secreta em grupos antigos como os gnósticos. Mas o grande pulo acontece ali em 1875, com Helena Blavatsky e a Sociedade Teosófica. Ela basicamente junta um monte de ocultismo do Oriente e do Ocidente e cria uma síntese. Aí no início do século XX vem a Alice Bailey, que organiza melhor essas ideias e ajuda a popularizar o termo Nova Era. E o boom mesmo, aí se vem nos anos 60 e 70. A contracultura abraça tudo isso, astrologia, filosofias orientais e de repente a tal Era de Aquário estava na boca de todo mundo. E por trás dessas ideias, claro, tem gente importante. A Blavatsky, por exemplo, foi quem trouxe para o Ocidente, de forma mais popular, conceitos como karma e reencarnação. Depois a Alice Bailey veio e, digamos assim, arrumou a casa, dando uma estrutura mais organizada. Já o Rudolf Steiner tentou aplicar isso na prática, sabe? Em escolas, na agricultura. E muito tempo depois, a Marilyn Ferguson meio que desenhou o mapa da rede, mostrando como esses pensadores estavam de fato influenciando a cultura. Beleza, agora que a gente já viu de onde veio, vamos entrar no que talvez seja a parte mais importante: as crenças centrais. É o alicerce filosófico de tudo que a gente vai ver a partir de agora. A base de tudo, a ideia mãe, é o que eles chamam de monismo. E o que isso quer dizer? Basicamente que não há uma separação entre o Criador e a criação. Para essa visão, tudo, absolutamente tudo, é parte de uma única e mesma substância divina. Uma energia que não tem uma personalidade, mas que está em todo lugar o tempo todo. É o famoso lema, tudo é um. E aqui a gente tem um ponto de contraste bem claro, especialmente quando pensamos nas religiões abraâmicas. De um lado, temos a ideia de um Deus pessoal, transcendente, que está fora do mundo que criou. Já na Nova Era, a divindade é vista como uma energia impessoal que está dentro de tudo. É imanente. E essa diferença muda tudo, né? O objetivo da vida deixa de ser a salvação e passa a ser o despertar dessa divindade que, segundo eles, cada um já carrega dentro de si. E essa divindade interior tem um nome, o Eu Superior. A busca, então, é por se conectar com esse eu superior. O que isso significa na prática? Que a autoridade espiritual sai das instituições, dos dogmas e vai para o próprio indivíduo. A verdade não seria algo que se recebe de fora, mas algo que se descobre dentro, através da intuição e da experiência pessoal. Eles também têm uma forma bem particular de enxergar o cosmos. A famosa Era de Aquário, por exemplo, seria uma nova fase para a humanidade, de mais harmonia. A reencarnação também ganha uma nova roupagem. Em vez de ser um ciclo de sofrimento, ela vira uma espécie de escola da alma. Cada vida é uma lição. E o karma? Deixa de ser visto como punição para ser encarado como um professor, uma lei de causa e efeito. É uma visão bem otimista, focada na evolução. Certo, mas aí pode surgir uma dúvida. Se a fonte de tudo é só uma energia impessoal, como ela interage com a humanidade? Bom, é aí que a coisa fica bem populosa. O universo da Nova Era é cheio de seres espirituais que serviriam como guias e como intermediários. O grupo mais conhecido talvez seja a chamada Grande Fraternidade Branca. É um nome que vem lá da teosofia, e o branca aqui se refere à luz da iluminação, não a uma etnia. A ideia é que seria uma espécie de governo espiritual do planeta, formado por mestres ascensionados, seres que já teriam passado por todas suas encarnações. E eles incluem figuras como Jesus, a quem chamam de Sananda, e Buda nessa fraternidade. E não pense que é algo bagunçado, é tudo bem organizadinho. Um bom exemplo é o sistema dos 7 raios. Cada raio é uma cor, representa uma qualidade divina, tipo poder, sabedoria, amor,
E cada um tem seu próprio gerente, por assim dizer. Um mestre ascensionado e um arcanjo responsável por aquela energia. É um esquema cósmico bem detalhado. Ok, já vimos a teoria. Mas e na prática? Como tudo isso funciona no dia a dia? É aqui que a nova era talvez tenha seu maior apelo. Ela não é só sobre acreditar, é sobre fazer. É cheia de técnicas e rituais que prometem resultados concretos. Cura, autoconhecimento e transformação. E aqui a gente tem algumas das práticas mais famosas: canalização de mensagens, terapia com cristais, reiki. Todas elas partem do mesmo princípio, a ideia de que somos feitos de energia. E se somos energia, essa energia pode ser reequilibrada ou manipulada para trazer bem-estar. A lógica por trás dessas técnicas é basicamente essa. E tudo isso nos leva ao que talvez seja um mandamento central da nova era. Você cria a sua própria realidade. Essa frase é a chave de tudo. Ela coloca 100% da responsabilidade pela vida, por tudo o que acontece, nas mãos de cada indivíduo. E como se cria a própria realidade? Através da prática da cocriação, que ficou mais conhecida como a lei da atração. A receita, em teoria, é simples. Primeiro, peça o que se quer de forma bem clara para o universo. Segundo, acredite, mas não só da boca para fora. É preciso sentir que aquilo já é real. E terceiro, estar aberto para receber. A crença fundamental é que pensamentos e sentimentos têm o poder de dar forma à realidade material. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada num fenômeno impressionante. Como é que um movimento que nasceu na contracultura, meio alternativo, se transformou numa indústria global gigantesca? E quando a gente fala em gigantesca, o número assusta. Dá uma olhada. 2 trilhões de dólares é o que o mercado global de bem-estar, o famoso mercado de wellness, movimenta. É nesse mercado que muitas práticas da nova era encontraram um novo lar, muitas vezes com um novo nome. Meditação vira mindfulness para o mundo corporativo, o cristal vira artigo de decoração de luxo, é um negócio de uma escala absurda. Do ponto de vista da sociologia, esse fenômeno tem um nome: privatização da religião. O que isso quer dizer? Que a pessoa deixa de pertencer a uma religião específica, com sua comunidade e dogmas, e passa a montar a sua própria espiritualidade. Vira uma espécie de consumidor espiritual que vai numa prateleira e pega um pouco de uma crença, noutra um pouco de outra e monta um pacote que faz sentido para si. E claro, isso gera críticas. Uma das mais fortes é a que chama isso de neoliberalização da espiritualidade. O argumento é o seguinte: quando o foco é total na capacidade do indivíduo de criar a própria realidade, o que acontece com os problemas sociais? A pobreza, a desigualdade, tudo isso pode acabar sendo visto não como um problema coletivo, mas como uma falha individual. Como se a pessoa estivesse naquela situação porque não soube vibrar na frequência certa. E é aqui que a gente encerra com uma pergunta que fica no ar. Quando a espiritualidade vira um produto, ela serve mais como uma ferramenta para fortalecer o indivíduo ou acaba nos isolando ainda mais uns dos outros, reforçando o individualismo? É uma pergunta-chave para a gente entender o papel e impacto da nova era no mundo de hoje.